Olá, o programa Fé em Família está no ar. Bom estar com você, em saber que você já estava aí ligadinho, esperando por esse momento tão especial. O nosso programa hoje nós vamos falar sobre fé e confiança. E eu tenho certeza que nós vamos avançar e nós vamos chegar a um momento em que Deus falará aos nossos corações e tirará todas as dúvidas. E eu tenho certeza que esta palavra abençoada vai alcançar o seu coração, ok? Vamos meditar em um versículo muito conhecido, lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É importante saber que quando a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é porque a fé é algo que vai te trazer um benefício, um estilo de vida, uma maneira de você agir. E eu tenho certeza que Deus, Ele está falando isto, Ele registrou na palavra, porque existe uma importância. E essa importância, ela está fundamentada em você acreditar que quando você se aproxima de Deus, você precisa reconhecer que Ele existe e que Ele é o galardoador. Naquele momento que você busca por um socorro, por uma resposta, por uma ajuda de Deus, Deus Ele pode alcançar o seu coração, a sua vida, Ele pode te ajudar a superar todas as circunstâncias, mas para isso você precisa ter fé nele e acreditar que Ele tem poder para resolver. Então, ser galardoador não é só aquele que presenteia, aquele que recompensa, mas é aquele que satisfaz a nossa necessidade no momento em que você mais precisa. A exemplo disso, eu gostaria de trazer uma passagem muito conhecida da mulher do fluxo de sangue, que está lá em Marcos 5, do verso 25 ao 34, que diz assim: uma certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso, antes indo de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou em suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu seu corpo estar já curado naquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou em minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. E então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada deste mal. Então eu quero falar sobre alguns aspectos que faz toda a diferença quando nós meditamos nesse texto. Observe que a primeira coisa que aconteceu é que aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar acerca do Mestre. Ela ouviu falar que aquele homem estava fazendo milagres. Então, o que é que acontece? Quando você ouve falar, você cria uma expectativa. Quando você ouve alguém falar algo que vem tocar o seu coração, você, dentro dessa expectativa, você forma uma opinião. O que é que você tem ouvido falar ultimamente? Quais são as vozes que você tem ouvido? A Bíblia diz que tem muitas vozes no mundo e nenhuma sem significado. E eu quero te dizer que muitas vezes a gente pensa que não tem pessoas que colocam a gente para baixo, não tem pessoas que amaldiçoam. As pessoas falam assim: mas eu não acredito. Mas você sabia que não precisa só te dar uma palavra de maldição. Basta começar a falar coisas que vão de encontro àquilo que a palavra de Deus fala. A Bíblia diz que aquela mulher, ela começou a ouvir muitas vozes, ou seja, muitos médicos, muitos relatórios foram passados para aquela mulher. E a Bíblia diz que cada relatório que ela ouvia,
a condição dela piorava. A Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Então, quanto mais ela procurava saber sobre a sua condição, mais ela estava sendo prejudicada, porque o médico vinha sempre com um diagnóstico pior. Então, o que acontece? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir através da palavra de Deus. O que vale a pena a gente perceber é que quando a palavra de Deus fala isso, lá em Romanos 10:17, a pessoa pensa que é só uma condição de ouvir o que a palavra de Deus fala. Mas se a gente perceber nos versos 9, 10 e 11, diz que é preciso você crer com o coração e confessar com a boca. É um princípio para você receber a sua salvação, é bem verdade. Mas é também um princípio para que você se mantenha vivo diante de todas as circunstâncias que venham se levantar contra você. É importante nós sabermos que, a partir do momento que aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus, ela acreditou, ou seja, ela colocou a fé dela em ação. Mas a fé dela em ação veio criar uma expectativa maior quando ela passou a declarar, em dizer que se apenas ela tocasse, ela ficaria curada. Ou seja, o que a gente percebe na palavra de Deus é que aquela mulher, ela teve uma opinião formada, ela passou a declarar aquilo que ela estava confiando. Ou seja, se tão somente eu tocar nas vestes, eu serei curada. Em um momento nenhum ela disse, eu vou chegar lá, eu vou procurar saber se ele entende de alguma coisa, se ele entende do meu mal, o que é que eu estou passando, eu vou contar a minha situação a ele e ele vai tentar me dizer o que é que eu preciso fazer. Não, a fé em ação tornou a fé daquela mulher uma ação positiva. Ela começou a confessar a palavra de Deus. Ela começou a dizer que aquilo que ela estava fazendo ia trazer um retorno para ela, ia trazer uma vitória para a sua vida. E é importante nós percebermos que ela estabeleceu uma meta. Ela disse que se ela tocasse, ela ficaria curada. Você sabe que os discípulos ainda chegou a falar sobre a questão da multidão, quando Jesus disse, quem me tocou? Por quê? Porque a multidão envolvia Jesus ali. E alguns deles disseram, mestre, como é que a gente vai saber? Tanta gente pegando e empurrando o Senhor. E ele disse, não, alguém me tocou de uma maneira diferente. E vale a pena nós ressaltarmos aqui que muitas vezes as pessoas fazem até canções ou ficam dizendo que quer tocar nas vestes de Cristo hoje. Eu quero te dizer que o que eu e você hoje precisamos fazer é acreditar no que a palavra de Deus fala. Se a palavra de Deus está falando algo ao teu respeito, você precisa acreditar. Tocar nas vestes não vai ser mais preciso e também não vai ser possível, a não ser que ele apareça na sua frente. Mas mesmo assim, nós precisamos acreditar na palavra. Então, no que a palavra de Deus diz, você acredita. Além de você acreditar, você forma uma opinião e você passa a declarar. O que é que a palavra de Deus diz? Que você precisa ter uma atitude positiva. Você precisa ter uma firme confissão da palavra de Deus. Eu quero te dar um exemplo. Quando a palavra de Deus fala que Jesus já levou as nossas enfermidades, lá em Isaías 53, 4 e 5, a palavra de Deus diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos como aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por nossa causa e nossas transgressões, e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o que basta agora é nós acreditarmos nesta palavra, saber e reconhecer que Deus é capaz de fazer, porque Ele já fez, Ele disse que isso aqui já aconteceu. E dentro desta palavra, você precisa crer e você precisa declarar. Lá em 2 Coríntios 4,13 diz, criei, por isso falei.
Você precisa dar ordem a esses fatores que estão se levantando contra você, para que as coisas aconteçam na forma do que Deus fala, na maneira como Deus fala. O propósito de Deus, o milagre vai acontecer a partir do momento de como você vai fazer essa declaração. Por exemplo, lá em Marcos 11, 23, diz que porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas sei que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Eu preciso crer sem duvidar no meu coração. Olha aí o princípio da salvação, mais uma vez, em ação para nós resolvermos coisas, passar por cima das circunstâncias. Nós precisamos crer no coração, sem duvidar. Falar as coisas e ter este respaldo, como ele diz, que assim como nós estamos falando, vai acontecer. E nós temos que crer que o que está acontecendo já foi dada a ordem do céu, porque você já ligou aqui na terra. É bem verdade que Deus tem uma visão de fé. E Deus quer que eu tenha este conhecimento, que sem esta visão de fé, que eu também coloque em prática, vai ser impossível agradar a Ele. Deus tem uma visão e Ele está esperando nós alinharmos a nossa vontade, a sua vontade, e concordarmos com esta visão que Ele tem de fé. Se Deus fala tanto de fé, se Deus nos promove através da fé, então é através da fé que eu preciso ter os meus problemas resolvidos, seja ele qualquer um. Talvez você fale assim, mas se você não trabalhar, você não come. Mas você precisa crer, porque Ele diz que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do fruto das suas mãos comerás. E tudo que fizer, vai bem. Então, se você trabalha, você ganha? Trabalha. Você ganha? Ganha. Mas se você andar nos caminhos do Senhor, se você temê-lo, isso aí vai ser uma resposta de uma vida com Deus. E não simplesmente o fruto do seu trabalho. Não, que qualquer um pode trabalhar e qualquer um pode ganhar o dinheiro. Mas quando você teme e anda nos caminhos, você prospera em todas as áreas. Deus vai fazer acrescentar 30, 60, 100 vezes mais aquilo que você tem. Então, eu preciso ter essa visão que Deus tem sobre fé, porque isto vai potencializar a minha vida com Deus e vai tornar a minha vida muito mais segura dentro daquela expectativa que Deus tem para mim. Agora, não adianta dizer que você faz a vontade de Deus se você não concorda com a visão dele. Sabe por quê? Porque a visão de Deus em nenhum momento vai te ensinar, vai te instruir a você ignorar as circunstâncias. Este é o grande erro que muitas vezes as pessoas acham, que quem milita muito nesta área da fé, acha que você tem que não reconhecer. Não, você precisa reconhecer que existem essas circunstâncias, tá? Mas você precisa vencê-las. E como você vai vencer? Vou te dar um grande exemplo. Sabe de quem? De Abraão. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Romanos 4, de 19 a 25. Observa que eu estou te dizendo que você não pode ignorar as circunstâncias, mas você precisa crer e você precisa ter uma visão de fé e de confiança para que você possa vencê-las no momento que as circunstâncias se levantar. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Romanos 4, 19 a 25. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo que ele tinha prometido, também ele era poderoso para fazer cumprir. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, o nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, aqui
na palavra de Deus, ele fala que ele não ignorou as circunstâncias. Ele não ignorou que ele tinha quase 100 anos. Ele não ignorou que Sara, sua mulher, já tinha amortecido também devido à sua velhice. Ela já estava sem poder gerar frutos, já não podia mais engravidar. A Bíblia está dizendo isso. Ele não ignorou isso, mas ele diz aqui também que ele foi um homem que não duvidou da promessa de Deus. Então a primeira coisa que você precisa fazer, se Deus te prometeu, se Deus está prometendo na palavra, Ele vai cumprir. Uma outra questão é que ele não deixou a incredulidade, ou seja, gerar uma dúvida dentro dele para que a incredulidade se estabelecesse. Porque muitas vezes a gente fica, sabe, dando lugar ao inimigo. Ah, mas será mesmo? Será que se eu orar, será que eu mereço? Será que Deus vai fazer? Então aqui a Bíblia diz que ele foi fortificado na fé. Sabe como? Dando glória a Deus, dando o valor devido àquele que lhe prometera. Você precisa passar pelas circunstâncias dando glória a Deus, crendo que se o mar não se abrir, o Senhor vai fazer você caminhar por cima dele. Eu sei que talvez você possa estar passando por um momento de crise, um momento de dificuldade, seja ela financeira, na saúde, no seu relacionamento, no seu casamento, na sua criação com filho, no seu relacionamento, aonde quer que seja. Mas se você continuar crendo em Deus, e você vai obter essa resposta, não através da incredulidade, da incerteza, mas você vai ter esta resposta positiva através da sua vida de louvor, de adoração e de estar glorificando ao Senhor. Porque Abraão fez isso. Enquanto ele aguardava o que ia acontecer, que era uma promessa de Deus, ele começou a glorificar a Deus. Ele começou a dizer às pessoas que ele já era pai de multidão. Ele começou já a criar uma expectativa que ele ia ser pai de multidão. Você precisa já criar uma expectativa como aquela mulher que disse que se eu apenas tocar nas vestes, eu serei curada. Você sabia que eu tenho certeza que quando ela começou a declarar, veio algo mais dentro dela. Sabe o que é, queridos? Passar tanto tempo sofrendo de um mal, sofrendo de hemorragia, aonde gastou todo o dinheiro. Aquela mulher, quanto mais ela procurava recurso humano, quanto mais ela procurava a força humana, mais a Bíblia diz que ela sofria. E ela não sofria só no corpo físico, não. Ela estava ali acabada emocionalmente. E muitas vezes as circunstâncias se levantam contra nós e nos pega de uma maneira muito forte no lado emocional. A gente fica sem força para caminhar. Mas a Bíblia diz que aquela mulher saiu rompendo aquela multidão. A Bíblia diz que aquela mulher partiu em direção a Jesus. O foco dela era tocar nas vestes. E qual o teu foco hoje? O que é que você tem feito? Você tem glorificado ao Senhor? Você tem buscado esta força dentro, no seu interior, através do Espírito Santo que habita em você? Ou você está aí procurando ver como é que você vai resolver, como é que as coisas vão fazer, como é que as coisas vão ficar? Não, entregue-se na mão do Senhor. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe como fazer. E eu tenho certeza absoluta que quando você esquecer de sofrer pelos problemas e passar a glorificar a Deus, eu tenho certeza que o Senhor colocará um cântico novo na sua boca. O Senhor vai te dar respaldo para que você tenha uma vida fortalecida na fé. E assim como aquela mulher, você vai se levantar e vai partir em direção ao sucesso, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu tenho certeza que assim como aquela mulher que recebeu o galardão, sabe por quê? Porque no final de tudo, ele disse lá em Marcos 5:34, e disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Eu tenho certeza que neste percurso, aquela mulher enfrentou também aquelas pessoas que não estavam querendo deixar ela passar. Ainda mais que, pelo jeito, ela era uma pessoa conhecida na região, até porque ela tinha dinheiro, ela tinha recursos para gastar.
E para aquele tempo, aquela mulher naquela condição, ela estava imunda, ela não podia nem sair de casa. Mas ela foi contra tudo e contra todos, em busca daquele que pode resolver o seu problema. E ele resolveu. Resolveu definitivamente, porque ele disse que a fé daquela mulher não apenas curou, mas também salvou. E a fé em Deus, em Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todo sempre, vai fazer também a tua vida mudar, vai fazer a tua história mudar. Creia que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Eu sei que você pode estar pensando, pastor, mas é muito fácil, o Senhor está falando aí. Eu sei que não é fácil, como não foi fácil para aquela mulher. Mas se você se dedicar, você vai ter uma vida pautada na palavra de Deus, você vai ter uma vida pautada na fé, você vai ter uma vida pautada em uma confissão positiva daquilo que a Bíblia está falando, não simplesmente do pensamento, mas você vai passar a crer no coração, você vai estabelecer um ponto de partida dentro de você e você só vai parar quando você alcançar a sua bênção. Você pode estar em qualquer situação que eu não sei agora o que você está passando, mas Deus sabe, Deus está te vendo, Ele já visitou o teu futuro e eu tenho certeza que nós podemos agora concordar em oração e o Senhor fazer com que a sua vida possa mudar agora. Não existe doença, não existe dificuldade, não existe falta de finanças, não existe nada que o Senhor não possa resolver neste momento. Então creia, pegue junto comigo, nós vamos orar, nós vamos crer aqui neste momento que fiel é aquele que prometeu. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Eu tenho certeza que Deus tem um recurso para você neste momento. Eu tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração. Então, curva a tua cabeça agora, crê comigo e nós vamos orar e Deus vai te abençoar em nome de Jesus, eu tenho certeza disso, tá bom? Vamos orar, pega junto comigo agora. Pai querido e amado, graças te damos por esta oportunidade, Senhor. Queremos te agradecer por este momento e por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome. Pai, em nome de Jesus, concede, Senhor, a este irmão, a esta irmã, a este amigo, a esta amiga, Senhor, que neste momento está ouvindo, está vendo este vídeo, Pai, está assistindo este programa, que se chama Fé em Família. Pai, eu creio, Senhor, que Tu estarás falando aos nossos corações nesta hora. E nós cremos, Pai, em nome de Jesus, que o Teu poder, Senhor, é algo extraordinário. Nós cremos, Senhor, que Tu estás aqui conosco, porque tem pessoas agora, Senhor, concordando comigo, Pai. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito já está, neste momento, Senhor, alcançando os corações. Nós temos certeza, Pai, neste momento, que Tu é poderoso para realizar tudo aquilo que nós precisamos e muito mais além, Pai. Pai, ouve agora o clamor deste pai, desta mãe, Senhor, deste marido, desta esposa, Senhor, que está precisando de um recurso, está precisando de um escape. Pai, seja agora com ela. Pai, em nome de Jesus também, nós queremos Te agradecer, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra é verdadeira. E eu tenho certeza, Pai, em nome de Jesus, que esta enfermidade não é para a morte, mas essa enfermidade é para glorificar o Teu nome. E em nome de Jesus, enfermidade deste homem e desta mulher, saia agora em nome de Jesus. Saia em nome do poderoso, do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todo sempre. Saia, morra na raiz câncer, morra na raiz diabetes, morra na raiz derrames, falta de memória, dores no corpo. Caia por terra agora em nome de Jesus. Eu te repreendo, infecção. Eu te repreendo em nome de Jesus. Seja curado agora, meu irmão. Seja curado agora, minha irmã. Receba agora a cura em nome de Jesus. Pai, estabelece também, Senhor, uma harmonia dentro do lar dessas pessoas que estão nos ouvindo e vendo, Pai. Ser com este marido, com essa esposa, Pai, que precisa de um escape Teu. Desses filhos, Senhor, que estão precisando voltar à palavra, que estão precisando, Senhor, voltar ao Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado nesta hora, Pai, por tudo que Tu tem feito, Senhor. Fala aos nossos corações mais e mais, para que assim a Tua palavra seja estabelecida, Pai, dentro de nós. É o que nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Eu creio que Deus já fez a obra na sua vida. Eu creio que Deus já agiu poderosamente em nosso meio. Pois é, fica nessa expectativa, não deixa a dúvida nem a incredulidade fazer você perder a sua bênção. Continua firme e crendo que Deus é maior. Maior é quem está em nós. E por isso eu declaro saúde, declaro prosperidade, declaro vitória na sua vida. Em nome de Jesus, faça como aquela mulher, se determine, comece a confessar a palavra de Deus, crendo que a palavra não volta vazia. Ok, queridos? Na próxima semana estaremos de volta. Um beijo no coração, contribua conosco, dê a sua oferta aí, aquilo que colocar no seu coração, que o Senhor mandar, faça isso, tá bom? Estamos juntos, na próxima semana estaremos juntos, em nome de Jesus. Amém.